Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu sou o pastor Carlos, sou pastor e advogado. Nesse canal eu falo sobre temas bíblicos relacionados ao direito e à psicologia. E hoje eu quero falar sobre o seguinte: você consegue entender os ciclos de mudança e os ciclos de decisão na sua vida? É importante nós falarmos sobre isso, porque nessa exata data nós estamos chegando ao final do ano e uma coisa bastante importante que nós podemos fazer é parar para agradecer o que Deus tem feito nas nossas vidas. Não só o que Deus tem feito nas nossas vidas, mas também o que pessoas, né? É bastante importante nós sabermos entender os tempos, né? As transições, como eu estava falando, né? Nós estamos chegando ao final de mais um ano. E o que acontece? É importantíssimo, né, nós pararmos para agradecer aquelas pessoas que estiveram conosco, nos ajudando, porque ninguém chega a algum lugar se não tiver a ajuda de outras pessoas, do pai, da mãe, do irmão, do amigo, do parceiro, dos cooperadores, colaboradores, caso você seja um empresário, entendeu? Então, uma coisa que é bastante importante para nós é pararmos para agradecer antes de passarmos para um novo ciclo e um novo tempo. Porque, em primeiro lugar, quem nos dá força para conquistar, para ter saúde é Deus, entendeu? Então, nós devemos, em primeiro lugar, parar para olhar para os céus e agradecer que o fôlego de vida que nós temos foi Deus quem nos deu. Né? Que Ele quem nos dá saúde, força, Ele quem nos dá o alimento, entendeu? É Ele quem supre as nossas necessidades. Em segundo lugar, antes de nós passarmos para um novo ano, é importantíssimo que nós venhamos agradecer aquelas pessoas que nos ajudaram, entendeu? Então, quem te ajudou esse ano? Quem foi seu parceiro, seu irmão, seu cooperador? Nós temos que nos lembrar, porque ninguém chega a um determinado lugar sozinho. Uma outra coisa bastante importante que nós devemos nos lembrar na trilha, né, dos ciclos de transição nas nossas vidas é justamente o seguinte: de que coisas que nos tornam felizes são geralmente coisas que nós devemos repetir. Por exemplo, se você saiu com a sua família para almoçar, para comemorar uma data de casamento, um aniversário, e você se alegrou e você teve um novo tempo, isso é bom, né? Que a família tenha esses tempos de, como é que se diz, de comunhão juntos, né? Uma outra questão que é importante: se você chegou ou conquistou um determinado alvo e você saiu, quem sabe, para uma pizzaria com amigos, né, ou com a sua família, é importante comemorar, entendeu? É importante nós celebrarmos. Mas se você faz algo que você não gosta, sai para trabalhar ou exerce uma profissão que você vai para ganhar dinheiro, para pagar suas contas, ou você faz sem gostar, isso é um sinal de que você tem que mudar. Porque é importante, né, que nós façamos uma coisa que nós não vejamos como trabalho. Porque, por exemplo, se você vê o seu trabalho como trabalho e não como um tempo de diversão, como um tempo de crescimento, um tempo de contribuição com o próximo, provavelmente você está fazendo a coisa errada. Uma outra coisa que nós também devemos perceber: o tempo de Deus, o chamado de Deus nas nossas vidas e os ciclos, né, inícios e fins de ciclos de transição nas nossas vidas, é justamente quando Deus ele nos chama para cumprir um propósito. Existem pessoas que são muito apegadas, né, a localidades geográficas, aos amigos de infância, ao trabalho, né, à casa, à localidade, a um bem, entendeu? Mas o novo nunca vem se nós não abrirmos mão do velho. Né? Se você quer trocar o seu carro, quer trocar, por exemplo, o seu guarda-roupa, entenda isso: você jamais vai ter o novo se você não abrir mão do velho. Quanto mais você se apega ao velho, mais você protela a vinda do novo. Um exemplo claro
foi que meu primeiro carro foi um Fiat Uno. E com esse Fiat eu levava os irmãos na igreja, eu fazia obra, visitava e eu falava, poxa, isso aqui é um Jeep. E eu ficava exaltando e assim, apegado, e minha esposa, ó, desapega, é bênção, mas Deus tem mais para nós. E um dia eu resolvi desapegar e vendi. E quando eu vendi, Deus nos deu mais 3 carros, inclusive no meio desses carros uma caminhonete, entendeu? E assim nas nossas vidas em todas as áreas, né? Se nós quisermos o novo, nós temos que nos desapegar do velho. Eu ia citar Paulo aqui, que Paulo, ele foi Saulo enquanto ele serviu ao Sinédrio, mas a partir do momento que Deus fez uma mudança na vida dele, em que ele caiu ali do cavalo, Deus aparece para ele, né? Nós vemos que Deus o chama, ele fica ali alguns dias cego, ele vai para a casa de Ananias, e é muito interessante que Paulo sabe entender esse chamado, essa transição, esse ponto de inflexão na vida dele, e ele parte para uma nova vida como uma semente que cai no chão, e ela brota e ela jamais é a mesma, entendeu? Então, há ciclos, há coisas nas nossas vidas que acontecem, que é como uma semente quando cai no chão, ela brota, ela gera raiz, né? Ela vai trazer mudança de atitude, mudança de mente, e a gente tem que entender isso, né? Que às vezes é necessário essa ruptura, essa mudança, quem sabe, de amigos, essa mudança de localidade, mudança de ação, de trabalho, de paradigma, para que nós alcancemos o novo de Deus. Paulo fez isso, e uma outra pessoa que nós podemos ver foi justamente Abraão. Deus aparece para ele em Gênesis ali, capítulo 12, verso 1, e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele, sem GPS, sem localidade geográfica, sem saber o rumo, ele saiu da sua casa para cumprir o propósito de Deus na sua vida, entendeu? E a psicologia vai dizer que geralmente pontos de crise, pontos de inflexão são pontos de virada, onde muitas vezes nós questionamos o nosso propósito, o que nós estamos fazendo, e nós sentimos a necessidade de buscar algo mais, né? Algo maior e algo mais significativo, entendeu? Então, quando isso acontece, entenda que esse é um ciclo, um novo ciclo de crescimento, de autoconhecimento e de autotranscendência para uma nova fase, entendeu? Então, se Deus está te chamando, né, para um propósito, não fique apegado àquilo que você tem, porque quando nós doamos para Deus aquilo que nós temos, né, Deus com certeza ele tem coisas muito maiores. Talvez você está apegado a minha mãe, meu pai, meu irmão, vou falar que eles não pagam as suas contas, e em segundo, eles não são responsáveis pela sua felicidade. Você pode até achar, minha mãe, meu pai, meu irmão, eu estou ajudando, mas enquanto você muitas vezes está construindo a vida de pessoas, e como está a sua vida? Está parada? Né? Deus está te chamando para um novo tempo? Diga sim a Ele. Se você gostou desse vídeo, né? Deixe o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, e até o nosso próximo vídeo. Que Deus o abençoe.